A verdade é que o sucesso na advocacia criminal pode depender e muito do nicho de atuação que você escolhe. Alguns nichos, eles são extremamente mais promissores. O que significa isso? Que a facilidade, por exemplo, de captação de clientes é muito maior. Esse nicho, que eu acredito ser o mais promissor na advocacia criminal, é o nicho de execução penal. Ou seja, a atuação do advogado a partir do momento que o cliente está durante a execução da pena. O advogado que vai, por exemplo, acompanhar todo o processo de execução criminal ou vai atuar ali de maneira pontual, contratado, por exemplo, para requerer uma progressão de regime, um livramento condicional. Mas lógico que quando você pensa em um nicho muito promissor e quer atuar nessa área para você ter um resultado na sua advocacia, você tem que levar em consideração que você precisa se preparar para isso. Você precisa dominar esse nicho. E na execução penal não é diferente, muito pelo contrário, eu não sei você. Mas eu e a maioria das pessoas com as quais eu converso não estudou direito à execução penal durante a faculdade. De repente viu a execução penal em uma aula, muitas vezes nem teve um módulo inteiro, uma disciplina para tratar de execução penal. E como que o profissional vai então saber como requerer essa progressão de regime, fazer todos aqueles cálculos, entender de todas as alterações legislativas? Por exemplo, o pacote anticrime mudou tanta coisa, né? O artigo 112 da Lei de Execução Penal foi totalmente reestruturado, regras de livramento condicional. E olha, não é só a lei que deve ser levada em consideração, não. Nós ainda temos toda a jurisprudência. Você, quando atua em um caso de execução penal, você precisa conhecer ali naquele caso se de repente o STJ ou o STF tem algum posicionamento que possa ser benéfico para o seu cliente e muitas vezes servir para você impugnar cálculos. É importante saber peticionar muito bem na execução penal, não só impugnando cálculos, mas fazendo todos esses pedidos pontuais ou muitas vezes até recorrendo. Afinal de contas, durante a execução penal, muitas vezes o advogado ele vai se valer do agravo em execução. Então você precisa, se você quer atuar nessa área de execução penal, se preparar de maneira muito adequada. Bom, e aí como se preparar para atuar em execução penal? Você tem dois caminhos, você tem duas possibilidades. Você, ao escolher atuar nessa área, você pode se pós-graduar em execução penal. Com isso, você vai unir, na verdade, essa questão prática de aprender a execução penal para utilizar ali na sua advocacia do dia a dia, a questão também acadêmica. Você sendo pós-graduado, você tem um reforço de autoridade em relação ao que você exerce, né? Você ser visto como aquele profissional que se especializou, que se pós-graduou, que de fato entende do assunto. E além disso, você tem também, numa pós-graduação, uma preparação de certa forma acadêmica. Na pós-graduação, você vai se preparar fazendo leitura, por exemplo, de artigos, claro, além de aulas em vídeo e todo o material. Lógico que é muito bom se você puder unir essas coisas. Então, na pós-graduação que eu coordeno no IDPB, ela é uma pós-graduação de prática em execução penal. O que significa isso? Que você tem esse aporte acadêmico, você tem essa leitura, mas você tem também as aulas voltadas à prática, te ensinando como fazer esses pedidos, como fazer o agravo em execução, falando da jurisprudência atual dos tribunais superiores, ensinando essa impugnação de cálculos no dia a dia com utilização de uma calculadora online para te facilitar a vida, para você não ter que ficar ali debruçado no processo de execução penal por 10 dias ou por uma semana que seja, você economiza muito tempo fazendo isso. O seu segundo caminho é realmente estudar sem ser por uma pós-graduação. A pós-graduação é um caminho obrigatório? Não, depende muito do seu objetivo. Se o seu objetivo é tão somente aprender a prática da advocacia criminal na execução penal, você pode escolher um curso prático de execução penal. E ele vai te dar esse aporte desde o teu primeiro contato com o cliente, ou seja, você fazer o atendimento à família, como serão as visitas no estabelecimento prisional, quais os cuidados que você precisa ter, o que você precisa alertar em relação ao cumprimento da pena do seu cliente. Ao pegar o processo de execução penal, o que você tem que conferir? Muita gente acredita que atuar em execução penal é muito fácil porque você pega todas as continhas que já estão feitas ali no seu e não precisa fazer mais nada. É verdade que está longe de ser assim. Porque na maioria dos casos, você vai justamente, o seu trabalho vai ser impugnar aqueles cálculos que estão ali. E para isso, logicamente, você precisa dominar muito bem tudo isso que eu te falei aqui. A progressão de regime, o livramento condicional, daí essa necessidade tão grande do estudo, da preparação. E é justamente isso que um curso prático vai te trazer. No IDPB, nós também temos um curso de prática em execução penal, um curso de advocacia especializada em execução, que é o Decolando na Execução Penal. Então aqui
abaixo desse vídeo ou aparecendo aqui no vídeo, você vai ter um local para você clicar e obter maiores informações. O que é importante você entender é que não tem como se aventurar na execução penal sem preparação. A carreira que você escolheu, a carreira da advocacia, é uma carreira de estudo constante. Então, você vai sim ter que fazer cursos, muita leitura, ter sempre obras que tratam do assunto, fazer muita leitura da lei, acompanhar a jurisprudência, pelo menos a jurisprudência do STJ, do STF e do teu tribunal local, você tem que dominar. Você tem que dominar ainda a lei de execução penal, com todas as suas alterações. Então, sempre acompanhar o que mudou. Por exemplo, em 2022, nós tivemos 2 alterações na lei de execução penal. Você sempre estar por dentro dessas alterações legislativas. Saber qual é a jurisprudência em teses do STJ, súmulas do STJ, súmulas do STF, justamente porque para atuar bem, para exercer a sua função com eficácia, com comprometimento, com responsabilidade, você tem que se preparar. Então, faça isso, que eu tenho certeza que você vai colher muitos resultados. Você pode conversar com pessoas que atuam em execução penal. Então, eu estou sempre em contato com os alunos do curso e eles estão sempre dando esse feedback, né? De como que a partir do momento que escolheram esse nicho, que entraram na execução penal, a captação de clientes ela é muito maior. Porque aquele cliente que você atendeu bem vai te indica para outro, e aqueles que você vai atender bem para outros clientes. E assim, de maneira subsequente, quando você percebe em alguns meses, você está com 20 clientes, 30 clientes, eu estou trazendo esse número aqui, não é simplesmente chutando. Estou trazendo porque é a base que a gente tem justamente desse retorno desses alunos que escolhem esse ramo da advocacia como nicho de atuação e, logicamente, que trabalhando bem, se preparando, conseguem justamente esses resultados que eu estou narrando aqui para você, e eu espero que em breve seja você também a narrar esses resultados. Então, se você escolher esse nicho, boa sorte, até a próxima, e não deixa de se inscrever no meu canal. Cristiane Dupré, sou advogada criminalista, atuante em consultoria, principalmente na execução penal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.